O Brasil hoje não pode mais pensar em alguma coisa, em algum progresso, sem levar em consideração o meio ambiente. Se nós não cuidarmos agora, nós estamos, com essa população de 7 bilhões, nós estamos comprometendo a qualidade de vida de todo esse povo. Desenvolvimento sustentável está sempre relacionado a ter uma preocupação em sobrevivência hoje, mas pensando nas gerações futuras. Devem ser definidas estratégias para manter os processos ecológicos necessários à sobrevivência e desenvolvimento do ser humano e do ecossistema, preservando a diversidade genética, e aí eu entro também num aspecto que hoje se fala em biologia da diversidade cultural, e assegurar o aproveitamento sustentável, né, com essa visão de manejo, para garantir, então, a base da nossa sobrevivência. Essa é a política nacional sobre mudanças do clima, e eu gostaria de destacar alguns aspectos que estão muito relacionados com o planejamento estratégico das organizações. Deve haver uma compatibilidade entre a proposta de desenvolvimento econômico e social com as mudanças climáticas. Compromisso de reduzir as emissões antrópicas nas atividades ou compensação dessas emissões por programas de neutralização, carbono zero, carbono neutro, existem vários termos. Consolidação de programas de reflorestamento e retomada da cobertura vegetal de áreas desmatadas ou impactadas. O estímulo ao desenvolvimento do mercado brasileiro de redução de emissões, que é o que vai gerar a comercialização desses créditos de carbono. Foram iniciados, na década de 90, relatórios que mostravam aonde estavam sendo produzidos esses gases de efeito estufa, controlados e não controlados pelo Protocolo de Montreal. Para calcular, então, o quanto uma organização, seja uma cidade, um estado, um país, uma pessoa física, existem até sites que calculam a sua pegada de carbono. Escopo 1 é o quanto você usa de combustível fóssil mesmo, nos seus deslocamentos. Escopo 2 é o consumo de eletricidade. E o escopo 3 são aquelas atividades relacionadas à sua unidade de negócio, cidade, etc., mas que você necessita de um controle mais operacional. Primeira coisa que qualquer organização, seja uma pessoa física ou jurídica, deve fazer para detectar o quanto está impactando para as mudanças climáticas é saber o quanto ela ocupa de certas atividades que produzem gases de efeito estufa. E a gente chama, então, de pegada de carbono. A partir do diagnóstico, é possível determinar estratégias e monitoramentos com metas para serem atingidas com diferentes programas dentro dessa organização e também avaliar os passivos ambientais, se preparando para medidas mais restritivas. A partir da criação das ISOs, desses protocolos internacionais de inventário de emissões, surgem alguns procedimentos padrão. E um deles é a realização periódica de inventários dentro de uma organização para ver se as metas propostas foram atendidas e quais ainda são os pontos fracos. Já sabendo o quanto aquela organização está contribuindo para o aquecimento global, é possível determinar quais são as estratégias para tentar minimizar. Vão ser compra de crédito de carbono, vão ser plantios de espécies. A ideia é que cada vez mais se estabeleçam padrões de ecoeficiência, com redução, inclusive, de custo. O sequestro de carbono, então, na verdade, surgiu a partir das discussões do Protocolo de Quioto, e a gente, então, por conservar florestas e recuperar áreas degradadas, gera, então, situações de
créditos de carbonos, que são títulos comercializáveis. Para gerar, né, esses títulos de redução verificáveis de emissão, precisa acontecer um documento de concepção do projeto, ser validado por uma entidade operacional designada, ter monitoramento, acontece a emissão. Existem empresas que vão transar economicamente esses títulos vão ter que ter números de série para não serem negociados mais de uma vez, e a opção para quem compra pode ser usar, que a gente chama de retirement, que é quando ele retira esse título do mercado, já foi usado, ou a empresa pode comprar para revender ou para usar como investimento. Na verdade, o homem não tem certeza absoluta se ele é o causador do aquecimento do planeta. Porque pode ser que essas temperaturas que o planeta vem registrando nos últimos tempos, temperaturas muito elevadas, possa ser um ciclo da natureza. Aqui está mostrando a concentração de dióxido de carbono, e aqui a temperatura do planeta. 160 mil, 140 mil, 120 mil, 100 mil anos, até 20 mil anos antes do período de hoje. Toda vez que você tem uma concentração de gás carbônico alta, a temperatura sobe igualmente. O homem já consegue ter esse registro, já consegue ter essa certeza que há uma relação direta da concentração do gás carbônico com a emissão de gás carbônico, com a elevação da temperatura. Então, em função disso, chegamos num grau de aproximadamente 90% de certeza que o aquecimento global é de ação antrópica. A Terra já sofreu impacto de asteroides e já extinguiu tudo que tinha de vida aqui em cima. Não serão alguns saquinhos de lixo que vão acabar com ela, não. Com certeza. Mas vão acabar com a gente. O lixo, os desmatamentos, tantos animais ameaçados de extinção. Mas, por exemplo, ambiente é só isso? Isso não é poluição? Isso não é problema ambiental? Isso não tem relação com o meio ambiente? Isso não é ambiental? O ambiente, sobretudo nosso, cultural, urbano, São Paulo, mundo, é um ambiente também social. Temos um grande problema, uma poluição talvez pior do que todas as poluições. É uma poluição que vem da própria cultura. É ela que produz aquilo que se reflete no ambiente. Existe uma ecologia das ideias danosas, assim como existe uma ecologia das ervas daninhas. A erva daninha sempre esteve lá, sempre foi de lá. Ela nasceu ali, viveu ali e é da natureza. Você traz um produto para ganhar dinheiro, que é uma soja de outro lado do mundo, vai lá, planta naquele lugar, arranca tudo que tem, ela tenta sobreviver e você diz, praga, peste, invasora. Você está olhando do ponto de vista de quem? A ecologia mental vem da ideia do Félix Guattari, que é simples. Tudo o que está no meio ambiente não nasceu no meio ambiente e você vai gastar a sua vida inteira pesquisando e vendo oxigênio, hidrogênio, atmosfera, solo, e não vai resolver, porque o que está no meio ambiente não começou nele, começou aqui, melhor, aqui, na sociedade. Mas a sociedade é formada de pessoas que são indivíduos, que aqui são maravilhosos, são bem comportados. Aí, quando eu chego em casa, eu não sou exatamente assim. Eu vou falar mal da televisão pra caramba, mas na minha casa tem um monte. Pego o meu filho, coloco ele na frente de uma televisão e vou trabalhar. Ele fica na frente de uma usina de informação e submetido a um processo que o Guattari chamava de laminagem de subjetividade. Mas, pragmaticamente falando, comprar. E eles saem assim automaticamente, como se fosse uma realidade deles, e vão reproduzindo. Então, essa ecologia mental do Félix Guattari levanta problemas que estão na base de todos. Ele diz que o grande problema ambiental começa no colapso das relações humanas,
que esses modos de vida humanos, individuais e coletivos, eles estão evoluindo no sentido de um progresso de deterioração pior do que as florestas. Então o homem está se tornando um objeto, que se deixa manipular por essas tendências consumistas e segue a vida, na verdade, em meio a necessidades que muitas vezes são meramente financeiras. O princípio de responsabilidade não se dirige mais exclusivamente aos produtores, mas aos próprios consumidores. Nós temos hoje mais responsabilidade até do que o sistema, quando consumimos alguma coisa e desequilibramos mais o mundo por essa posição de alienação que a gente tem.